Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os dois presidentes da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Cumprimento a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado. E, Sra. Ministra, eu gostava de começar por dizer que este Governo e a Sra. Ministra em particular têm sido, ao longo destes anos, pródigos nos anúncios. Anunciam muito, mas fazem muito pouco. E o pouco que fazem, fazem-no tardiamente. E esta é uma marca que é deixada por este Governo. Uma outra marca que é deixada por este Governo é também o ser mais reativo do que proativo e criar políticas que sejam verdadeiramente estruturais e que respondam verdadeiramente e de forma eficaz aos desafios que a sociedade enfrenta. E ao contrário daquilo que a Sra. Ministra acabou de referir, de facto o Governo não tem sido capaz de responder a desafios fundamentais da nossa sociedade, desde logo no que diz respeito às questões demográficas. Falha com os idosos, falha com as crianças. Começamos pelos idosos. Sra. Ministra, continuamos a assistir a um elevado número de situações de idosos que continuam nos hospitais, apesar de terem alta clínica, continuam nos hospitais porque não têm nem retaguarda para que possa cuidar deles, nem têm um lar tenha uma vaga para onde eles possam ir. E o Governo, apesar de várias vezes chamado a atenção deste drama, porque é um drama não só para os idosos, que se veem obrigados a permanecer no hospital sem necessidade de cuidados de saúde, e, por outro lado, para os próprios hospitais que precisam de vagas para cuidar de outros doentes. E, portanto, o que acontece é que o Governo não foi capaz de dar resposta a essa situação, acordou tarde para o problema e ele continua ainda a existir porque o Governo não lhe continua sem lhe dar solução. Depois, diz a Sra. Ministra, a questão da demografia, do envelhecimento da população é uma realidade que o Governo conhece há muito. E andou 8 anos a fazer promessas, mas na realidade pouco fez. Se tivesse ouvido o PSD e se tivessem aprovado as propostas que o PSD apresentou, designadamente para o apoio domiciliário, provavelmente respostas como estas que os doentes e os idosos que estão em hospitais poderiam ter essas respostas. Muitos idosos evitariam ter que recorrer muitas vezes à institucionalização porque teriam um acompanhamento que tem que ser um acompanhamento diferenciado. Sra. Ministra, o apoio domiciliário é urgente, mas não é urgente agora, é urgente há muito tempo que aumente quer ao nível da frequência, quer ao nível dos serviços que presta. E o Governo andou constantemente, e o Partido Socialista, a chumbar as propostas do PSD, que mais uma vez trazemos este ano ao orçamento, e que resolveria uma questão. O cuidador informal, Sra. Ministra, é um estatuto aprovado desde 2019 que está mais que sinalizado que é demasiado burocrático e difícil acesso às pessoas. Pois o que é que o Governo tem feito? Anda aos bocadinhos a melhorar aqui, a melhorar ali e não tem uma estratégia. E a verdade é que nós temos poucos cuidadores com o estatuto reconhecido e temos muitas pessoas a precisarem de ser cuidadas. Portanto, falha desde logo aí numa prioridade que deveria ser fazer com que os idosos permanecessem no seu meio habitual de vida. E falha, por outro lado, com as instituições sociais, quando estas são quem se substitui ao Estado e quem efetivamente dá as respostas que são necessárias e que o Estado não dá. E por isso o Estado não pode falhar com estas instituições. E o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é muito concretamente e de uma forma muito objetiva. Sra. Ministra, estas instituições estão asfixiadas financeiramente. Vai o Governo e quando fazer a atualização do Acordo de Cooperação para fazer refletir o aumento do salário mínimo nacional? Muito obrigada.